colônia se transformaram em país, em nação, é o dia mais importante. Aí, no dia mais importante da história do nosso país, essas mesmas pessoas que reclamam, né, que não têm a sua condição de liberdade, foram lá e estenderam uma imensa bandeira norte-americana pela Avenida Paulista, chamando de alguma forma o dia norte-americano, que é o dia 4 de julho, né? Não tem nada a ver, assim, uma coisa que não faz o menor sentido. E ainda mais se nós formos falar o contexto que isso foi colocado, porque não foi somente uma homenagem. Se fosse somente uma homenagem ao governo norte-americano, a gente até poderia dar uma relevada. Mas, né, aquela coisa, uma nação irmã, vamos aqui no dia 4 nosso, vamos homenagear, porque o governo dos Estados Unidos, que já era nação naquele momento, apoiou também a independência do Brasil. Então, poderia, né, fazer um link aí histórico e tal, mas não foi esse o caso. A questão é que, dentro do contexto onde Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos forçando a mão para que o governo Trump faça aquelas taxas abusivas com o comércio brasileiro. O estado de São Paulo é o estado que mais está sofrendo com essas medidas econômicas. O governador de São Paulo subiu ontem lá no Palanque para condenar o que está acontecendo no Supremo, condenar o ministro Alexandre de Moraes e exaltar esse posicionamento do governo norte-americano. Essa é uma contradição tão grande que eu não consigo entender quem acha que isso pode ser chamado de patriota. Como é que alguém que faz isso pode ser considerado defensor dos valores da nossa nação, dos direitos que o Brasil precisa para se cuidar financeiramente, para se cuidar geograficamente, para ter os seus direitos como país, como voz? Aonde alguém pode entender isso? E aí, claro, né? A gente não é marinheiro de primeira viagem, também não cozinhamos na primeira fervura, né, Giba? Então a gente consegue entender alguns meandros. Estava lá ao lado dele, Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, dono do PL. E aí a gente começa a entender algumas coisas. Se Tarcísio for candidato a presidente da República, que é o que tudo indica, e ele está se posicionando de uma forma a captar para si a força bolsonarista, mesmo ele não sendo um bolsonarista raiz, mas ele quer chamar para si esses votos, ele está no Partido Republicanos. Ele sairia do Republicanos, se filiaria ao PL, então por isso o Valdemar Costa Neto já está ali, grudadinho nele, e a posição de vice na chapa ficaria aberta para a Federação União Progressista, que é a União Brasil e o Partido Progressista. Que está desembarcando agora do governo Lula, porque vamos lembrar, tem ministros e tem cargos no governo federal. E aí, Bruno, olha só, esse pessoal do Centrão, eles não dão ponto sem nó, né? Porque diria... Ai, me fugiu o nome do general. Braga Neto? Diria Braga Neto, se gritar pega Centrão. E tinha razão, né? Acho que foi o Heleno. O Heleno. O Braga Boa. Neto foi o candidato a vice, isso, Augusto Heleno. E aí, essa federação que demandou que quem tivesse cargo eletivo saísse do governo, mas quem foi indicação política e não tenha cargo eletivo, que permaneça. Ficar. Porque eles querem os carguinhos, eles querem o favorecimento. Eles querem fazer a entrega e mostrar que tem capital político. Então, olha só, a suruba que esses caras estão propondo e fazendo tudo isso num dia de festejo, aonde era para supostamente a gente relembrar, poxa, olha só, somos uma nação que foi construída ali de forma errônea em várias partes, tem várias coisas que nós precisamos rever dessa formação como nação, mas é assim que o Brasil criou, dia 7 de setembro, ele precisa ser visto dessa ótica, de um lugar onde a gente pensa assim, poxa, que faz esse Brasil ser o que é o Brasil hoje? E não essa ideia golpista, essa ideia de, vamos levantar a bandeira dos Estados Unidos aqui para os Estados Unidos, que é o melhor para a gente, vamos bater continência para os Estados Unidos, e eu volto a relembrar, hein? Procurem essas imagens aí, melhores ouvintes. No dia da posse de Jair Bolsonaro, em janeiro de 2019, no final do evento quando eles descem a rampa lá do Palácio Planalto, depois de receber a faixa, depois de fazer o discurso, e eles se dirigem ao povo que está ali, um dos filhos de Jair Bolsonaro, o Eduardo desceu com uma bandeira de Israel e dos Estados Unidos na mão. No dia da posse do pai para presidente do Brasil.
Ele estava lá com uma... Ou seja, e esse pessoal se chama patriota. Eles são patriotas de outros países, né, na verdade. Você falou da Paulista, da Avenida Paulista, em São Paulo, mas